cristãos novos e cristãos velhos, a Inquisição, em termos de prática judaica, deixa de ter matéria. Portanto, a Inquisição, no fundo, não é desmantelada, mas é parada, é congelada. Com a subida ao trono, com a morte de Dom José, com a subida ao trono da Dona Maria, com o afastamento de Sebastião José de Carvalho e Melo, a Inquisição vai voltar a ter algum fogo, vai, mas já não contra judaizantes. Nos seus últimos 30 anos de existência, a Inquisição vai quase exclusivamente dedicar-se a uma das suas vocações, salvo seja, originais, as bruxas, mas acima de tudo contra maçons. Finais do século XVIII e início do século XIX, os grandes perseguidos pela Inquisição vão ser os maçons. Quais é que são as grandes heranças que nós temos da Inquisição? A grande herança é aquilo que nós podemos encontrar espelhado numa carta, numa célebre carta de um marquês de Fronteira para uma filha na década de 40 do século XVIII, em que ele diz que em que ele pega naquela frase famosa de com medo no peito, com medo no levanto, e ele termina dizendo que com medo penso. E esta ideia de com medo pensar é, no fundo, uma das características que nós, portugueses, temos mais forte e que nos vem, de facto, da perseguição inquisitorial, daquilo a que a Inquisição chamava, de facto, o crime de judaizar, era o crime de consciência. Isto é, a liberdade de consciência, a tomada de consciência, literalmente, a possibilidade de pensar, a possibilidade de ter um pensamento crítico. Esta é a grande herança, a par daquilo que eu disse há bocadinho, não é? Deste convite que nós passamos a ter e que os nossos regimes políticos também cimentaram ao longo de todo o século XX, que é a questão da denúncia. O estar constantemente a olhar para o vizinho no sentido de encontrar nele a falha para publicamente rebaixar o outro. Seja numa situação de tribunal, seja numa situação simplesmente de uma conversa de café. Isto é, o termos, na prática, tornado prisioneiros dessa ideia de consciência, que é, no fundo, a incapacidade de liberdade. Isto é, o estarmos constantemente a fazer, não de acordo com o que podemos fazer, mas de acordo com o que é que o vizinho vai pensar, o que é que vai achar, o que é que vão dizer. Isso é uma das marcas mais fortes da nossa cultura. 40 anos, 25 de Abril, não nos retiraram minimamente essa marca. Não. Continuamos a ser uma sociedade de bufos, usando a expressão de há pouco, mas há muito mais que nós perdemos, não é? Perdemos, por exemplo, uma capacidade de inovação imensa, não é? Qualquer um de vós, se for hoje a uma lista dos prémios Nobel, seja da literatura, da economia, da física, da química, da medicina, etc., a percentagem de judeus é enorme, ronda quase os 50%, e dentro delas vocês vão encontrar muitos nomes, como o meu, menos, isto é, nomes de judeus de origem sefardita portuguesa, que têm 2 prémios Nobel, que não são portugueses, que se mantêm muitas vezes com uma ligação cultural muito grande. Hoje, por exemplo, o turismo judaico em Portugal é imenso. Há milhares e milhares de judeus, em especial norte-americanos, que visitam Portugal para encontrar as suas origens. Em Trancoso há um hotel excepcional que quase só vive à custa de turismo judaico. Já dá para resistir empregabilidade à custa disto, mas perdemos, de facto, perdemos em capitais, em muitos capitais. É impossível nós hoje percebermos como é que o reino português se empobreceu no século XVI, XVII, XVIII.
é impossível nós hoje percebermos, porque de facto não havia as contabilidades que hoje nos permitem falar em PIBs e em coisas dessas, mas podemos, por exemplo, atirar um dado para o ar. Na década de 30 do século XVI, há uma senhora nascida em Lisboa, em 1510, que foge de Lisboa exatamente quando a instalação, quando a Inquisição se instala, em 1536, foge de Lisboa, vai primeiro para a Tuérquia, depois para Ferrara e vai terminar a sua vida em Istambul, e que era consensualmente na Europa, nessa altura, a mulher mais rica do mundo. E que simplesmente sai de Portugal, obviamente, com todos os seus capitais. Todos. Podemos, num ato cronológico completamente diferente, mas se formos para o século XVIII, por exemplo, temos uma família que foge de Portugal nessa perseguição duríssima da década de 30 do século XVIII, nesse canto do cisne, como disse há bocadinho, chamavam-se Mendes Seixas e viviam em Celúrico da Beira. E imaginem vocês, saem de Celúrico da Beira, primeiro para Lisboa, em Lisboa conseguem sair escondidos numa nau em direção a Londres, e de Londres vão para um sítio que começa a prometer naquela altura, começa a dar. Chamava-se Nova Amsterdão e foi rebatizada há muito pouco tempo, Nova Iorque. E são nada mais nada menos que os Mendes Seixas, nascidos em Celúrico da Beira. Quase podemos fazer aqui uma anedota de Celúrico da Beira para o mundo. São os fundadores da Reserva Federal Americana, são os fundadores da Bolsa de Nova Iorque, são os fundadores da Universidade de Colômbia. Enfim, não vou dizer que isto deve estar em Celúrico da Beira, mas isto é apenas uma imagem do que se perdeu com a Inquisição. E, enfim, já passei muito tempo, agora podemos entrar em conversa mais dialogada. Eu gostava de, para já, agradecer a sua excelente apresentação. Muito obrigado. Acho que dentro do tempo que nós tínhamos combinado, o doutor conseguiu trazer até nós, digamos que um resumo da Inquisição. Ainda há pouco disse que as tertúlias, eu chamo de conversas com princípio e fim, e o doutor, e muito bem, disse que a Inquisição não tem fim, realmente não tem. E nós não nos devemos esquecer que a PIDE acabou por bloquear praticamente todas as más atuações da Inquisição. E, portanto, nós temos se tivermos uma razoável memória, devemos, enfim, contar com essa situação. Saber realmente aquilo que os nossos presos foram confrontados, porque as sentenças eram dadas pelos tribunais plenários e, portanto, não havia hipótese de defesa. Agora, gostava de lhe perguntar se, na sua opinião, as judiarias atuais continuam a viver à parte, isoladas, ou não? Ou elas hoje em dia já convivem mais com os outros povos, digamos? Por exemplo, No caso português, no caso português. No caso português, a questão é, por um lado, muito complicada, por outro lado, muito simples, porque simplesmente não há judiarias. Isto é, quando no início do século XX, com a Primeira República, se dá a separação da Igreja Católica do Estado, começa um processo que ainda tem algum resultado, que é um processo de recuperação e identificação de algumas comunidades cripto-judaicas no interior do país. É isso que eu queria dizer. Essa prática só se limitou uma, que é Belmonte. Exato. Se os atuais judeus que vivem em Portugal, eles se isolam ou não dos outros povos? No caso dos portugueses, se isolam ou não? Eu acho que não. Pois, em primeiro lugar, uma pequena, peço desculpa,
Uma pequena afinação vocabular. Não é se eles se usam dos portugueses, não é? Eles são tão portugueses quanto nós. Não é? Em termos de antiguidade no território, eles são mais antigos. Em termos culturais, eles foram culturalmente mais importantes até. E em termos de cidadania, são nascidos em Portugal, filhos de portugueses, tal como qualquer cristão, ateu ou agnóstico. Não é? Agora, o que possibilitou, por exemplo, que a comunidade de Belmonte sobrevivesse ao longo dos séculos foram linearmente duas coisas. Em primeiro, aquilo que faz qualquer comunidade que está a ser perseguida, que é o isolar-se. Portanto, em Belmonte, os judeus passaram a viver num bairro específico, numa zona específica, portanto, os casamentos apenas entre eles, casamentos endogâmicos, portanto, a comunidade passou a todos os níveis sociais e económicos a bastar-se a si mesma. Mas, por outro lado, isto só foi possível porque, dentro da Belmonte dos não-judeus, isto é, dos cristãos, ninguém os acusou. Uma tradição de separação, mas há, de facto, uma integração. Porque se não houvesse integração, eles simplesmente não tinham sobrevivido. Teriam sido perseguidos, teriam sido acusados e teriam desaparecido. Hoje, em Portugal, o que é que há de comunidades judaicas? Hoje, em Portugal, pelo último censo, 2011, há cerca de 1.800 judeus. Não mais. Em 1496-97, quando é dada aquela ordem atabalhoada de Dom Manuel, primeiro expulsa-os, depois diz que não podem sair e depois batiza-os, a população judaica em Portugal seria pelo menos, isto são números por baixo, pelo menos de 250 mil pessoas. Muito bem. Os meus números são maiores, mas para não dar números por baixo, seria pelo menos 250 mil. Hoje, em Portugal, não há 2 mil judeus. A grande maioria deles é de gente já vinda para Portugal depois de 1821, depois da Inquisição ter sido extinta. Isto é, famílias de origem portuguesa que tinham fugido ou para Marrocos ou para Gibraltar. E vêm daí. Muito bem. Gostava de colocar vocês, se querem fazer alguma questão, colocar alguma pergunta. Margarida, eu falo de maneira que se ouve. É assim, o Sr. Professor, diga-me uma coisa. O primeiro rei em Portugal que pede a Inquisição em Portugal é Dom Manuel. Certo? E depois há um Papa, salve o Bonifácio, que condena a Inquisição em Portugal. Vai abolir a Inquisição em Portugal. Não é preciso, obrigado. É assim que eu parece que entendi a sua pessoa, não é? E depois, não, isto, pelo que eu sei, e depois mais, é efetivamente instituída a Inquisição em Portugal, com Dom João III, que o Sr. Professor acaba de dizer. Mas há aqui uma coisa que eu parece-me que não está bem esclarecida. É que o Tribunal Inquisicional não podia condenar ninguém. Ou poderia, professor? Essa é uma questão interessante. Como diz? Essa é uma questão interessante. Tecnicamente, exatamente, o Tribunal da Inquisição não condenava. Não condenava. É verdade. É que, efetivamente, dá-me licença, só desculpe. O senhor explanou as questões e etc. Muito bem. Mas há uma ideia geral, quando todas as pessoas ouvem falar na Inquisição, que o Tribunal Inquisicional podia condenar. E o Tribunal Inquisicional não condenava ninguém. Tanto que o passava depois, a condenação. Pronto, era só isso que eu deixava ao seu professor para... É assim, quando nós vamos para textos antigos, de facto, as palavras são complicadas de entender. Usando o nosso vocabulário, a Inquisição não condenava ninguém. É verdade. A Inquisição passava à Justiça Civil o réu. Agora, no processo da Inquisição, a última folha diz sentença dos povos. E a Inquisição diz qual é que é a sentença.
A Inquisição não executa a sentença, mas dá a sentença. E eu perguntei a Sr. Professor porque, de uma maneira geral, a maioria, não é, pensa que o Tribunal Inquisicional, efetivamente, é que era o mal da fita, que poderia ser o pior mal da fita. Não, há aqui complexidade. Não estou a entender a Inquisição. Porque, no sentido estrito, quem executa a pena não é a Inquisição. A Inquisição conduz o processo, mas diz qual é a sentença. E o rei não tem possibilidade de não executar a sentença. Não há um caso em que a Justiça Civil não tenha executado a sentença da Inquisição. Sim, também depois o poder régio, nessa altura o poder régio tinha interesses, como passou assim muito de leve sobre isso, em que efetivamente para debelar determinado número de situações. Sim, o principal interesse que quer o poder régio tem, mas a Inquisição também, que é uma máquina gigantesca, é que os bens são confiscados, os bens dos acusados são confiscados. E não são restituídos no fim, desde que se prove a inocência. Não são. Para não estar a roubar mais tempo, para não estar a roubar mais tempo, depois há aquela questão da parte demográfica, sim, do porquê a densidade demográfica não se pode, como quando há bocado o Sr. Professor falou, imaginem o que é entrar 1 milhão de portugueses hoje em Portugal. Naquela altura, a densidade demográfica e o porquê de a instalação em determinado número de sítios. a questão demográfica é central e, A densidade demográfica. e é central para se perceber, de facto, as tensões sociais que terão surgido. De facto, é muita gente a entrar no reino e sem qualquer preparação. A única preparação que foi feita foi, nas portagens, criar a banquinha para pagar os 8 anos. Mais nada. Mas também os judeus traziam. Mas, era conversa com um bom bocado mais tempo. Posso fazer uma perguntinha? Portanto, não sei se está ligado. É o verde? Está o Carlos. Verde, Portanto, eu gostaria de perguntar o seguinte: Saramago retrata fielmente, portanto, a história das bruxas pela sua bimunda. Portanto, o que eu tenho aqui é um romance que critica a exploração dos pobres pelos ricos e a corrupção dão um especial enfoque à parte religiosa. Daí que aparecem as bruxas como a imunda, e isso tem um contexto histórico. Ou é mesmo romance, ou é mesmo verdadeiro. Porque esse Mundial do Convento realmente retrata uma época, mas tem o seu risco próprio, não é? É mesmo assim. O Paulo dá 7 olhos e a imunda 7 ruas. O ambiente de tensão religiosa e social que é retratado no Mundial do Convento, eu diria que está muito bem retratado. Próximo. Todo o lado místico da imunda, tudo isso, enfim, temos casos naquela época muito próximos. Próximos das temos, sim, senhora. Toda a parte da Inquisição está relativamente bem retratada. Está, sim, senhora. Era mesmo assim, todo o funcionamento do clero era assim. Digamos que se todos nós, é quase uma obrigação de ler o Mundial do Convento, chegamos a uma conclusão de como é que funcionava a Inquisição em Portugal nessa altura. Fica um quadro muito Quem não bem. leu, vai ler. Quem já Conselho leu, viva veja. além de que o Memorial do Convento tem algumas das páginas mais bem escritas em língua portuguesa. E o último cabalista de Lisboa? O último cabalista de Lisboa, do Richard Sigler. Eu acho que é um excepcional romance que retrata muito bem exatamente esta ambiência do massacre de 1506.
muitíssimo bem. Tem uma indicação por trás excepcional e, enquanto romance histórico, acho que é um romance exemplar. Enquanto estamos a romances, também poderia seguir, se quiser. Não sei se o professor deve conhecer, A Rainha da Canela. Conhece? Sim. Já que estamos a romance, então primeiro vamos à Rainha da Canela e depois então passemos pelos outros. E qual é o resumo da Rainha da Canela? A Rainha da Canela é muito fácil, é uma coisa muito curiosa. A Rainha da Canela é uma cadela que vive no reinado de Dom Manuel I e que é efetivamente o grande crítico das conjuras, das conversazinhas que se passam na corte de Dom Manuel I. Das intrigas. É precisamente, Intrigas do show. é uma cadela. Simbolicamente. Não é uma cadela. O personagem efetivamente vai ouvindo, vai dizendo ao senhor fulano de tal, ao conto de não sei de quantos, que aquilo está certo. Muito interessante. Portanto, quem quiser... Não, nós felizmente temos um bom grupo de romances históricos que nos retrata o século XVI de uma forma que eu acho muito boa e a nossa cultura, de facto, o nosso imaginário em torno dos descobrimentos levou a que os nossos escritores frequentemente andem com a cabeça em torno desta época e, portanto, há muita coisa boa. Agora ali para o Sr. Moura. Muito bem. Vamos dar então por terminada esta primeira parte. Chegou a hora de entregar ao professor Paulo Mendes Pinto o habitual certificado da tertúlia que eu vou mostrar. Vamos fazer agora só aqui um pequenozinho intervalo, só para desviar a mesa e pôr aqui a girafa para a poesia.